Você de casa, um abraço do tamanho do Brasil. Está começando o nosso Boletim da Bola. Esse encontro diário, de segunda a sexta, com os destaques esportivos e a gente fala o que andam falando no seu clube de coração. O Boletim da Bola é uma produção do aplicativo da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Nós transmitimos os principais jogos, ontem o Palmeiras, hoje o Botafogo e Corinthians, e no fim de semana tem muitas transmissões esportivas com futebol. Sábado tem Palmeiras e Red Bull e domingo o Corinthians e São Paulo. Vamos ficar atentos ao jogo de hoje, Botafogo e Corinthians, que a gente vai falar já já. Primeiro vamos dar aquele giro pelo Brasil, para sabermos o que andam falando no seu clube de coração. Pois é, sou eu. Muito bem, a gente começa com o Corinthians. O time do povo deu novos sinais de movimento de reformulação interna. A delegação viajou para o Rio para enfrentar o Botafogo hoje, sem o zagueiro Balbuena na lista dos relacionados, que também não contou com nomes como Júlio de Moraes, Cantígio e o Rafael Ramos. Claro, além disso foi anunciado o desligamento do preparador físico Flávio de Oliveira, um dos principais alvos do protesto realizado pelas organizadas do clube. Eu acho que foi no fim de semana, né, produção? Os 4 jogadores não entraram na relação de opção do treinador Vanderlei. O Balbuena e o Veiga ficaram no banco na segunda-feira contra o Fortaleza, enquanto que o Cantígio e o Júnior Moraes já haviam ficado de fora, mesmo o caso de Duqueiroz, o Duqueiroz, negociado com um time russo. O Balbuena, ele voltou ao Corinthians no ano passado, vocês lembram, né? Status de titular. E claro que a primeira passagem pelo clube já não é mais unanimidade. Sequer foi utilizado nos últimos 4 jogos. E sob o comando do Cuca, inclusive contra o Remo e o Danilo contra o Palmeiras, né, produção? O contrato do paraguaio termina em junho deste ano. Por isso, o seu futuro no clube também é certo. A lista dos relacionados também tem novidades, com novos atacantes, Felipe Augusto e o Wesley também, né? O Christian Barletta, que não ficou nem no banco na segunda, foi colocado na relação. Principal referência técnica do elenco, o Renato Augusto segue na recuperação de uma artroscopia no joelho direito e também está fora desta partida contra o Botafogo hoje. Deixa eu falar um pouquinho sobre o preparador físico que foi demitido. A gente sabe que além de um maior aproveitamento da base, de uma nova relação com os medalhões do elenco, a chegada de Luxemburgo trouxe mudanças na comissão técnica, com a chegada do Antônio Melo, Maurício Cupertino. Hoje, por exemplo, o clube anunciou a saída do preparador Flávio de Oliveira, sem fornecer maiores informações sobre uma decisão. Apenas agradeceu a contribuição do clube, desejou sucesso, aquela história toda aqui quando o cara vai embora. Mas eu queria falar do Boletim da Bola sobre a manifestação. Foi sábado no campo de treinamento, né, produção? No CT Joaquim Grava. Olha, torcedores da organizada incluíram o nome do Flávio entre os principais alvos do protesto, ao lado do presidente Duílio Monteiro Alves. E também, quem mais? O gerente de futebol Alessandro Nunes. Você sabe que no comunicado divulgado para o ato, o preparador físico foi apontado como um dos responsáveis pelo mau rendimento do time. Eu vou abrir aspas aqui de um texto que foi publicado no Futebol Interior. O que está acontecendo segundo o texto? O que há é uma insistência em seguir métodos fracassados, tanto nos estagiários quanto na comissão que o acompanha. Caso é do preparador físico Flávio de Oliveira. O texto diz que todas as vezes que ele volta ao clube, o time volta a ter incapacidade física de competir os 90 minutos. E aí a pergunta: onde está o tal departamento de saúde e performance do clube? O Corinthians e Botafogo vão jogar hoje, 19h, no Engenhão, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista ainda busca a primeira vitória sobre o comando do treinador Vanderlei Luxemburgo. Bem, do Corinthians vamos para o Palmeiras. O Abel fez um comentário sobre esse esquema da aposta. E diz ele que o futebol, claro, vai sobreviver. O treinador lamentou denúncias, mas aposta na competência das autoridades. Jogadores também discutem um assunto polêmico:
Também o texto do futebol anterior, entre aspas, falou Abel: o futebol é maior que todas as polêmicas, já tivemos tantas e ele vai continuar sobrevivendo, salientou o treinador Abel. O Rafael Veiga, ele afirmou que os atletas conversaram sobre esse esquema de apostas do Campeonato Brasileiro. Isso está sendo passado a ser investigado pela Polícia Federal. Determinação do Ministério da Justiça e também, claro, a gente sabe o que está acontecendo, né? O meio-campista do Palmeiras acabou revoltado com tudo isso e com esse aliciamento de atletas e também atletas que aceitam participar disso, não é? Tem toda a razão o Veiga, viu? Aliás, nessa entrevista com o Abel, o treinador, ele está falando, claro, para pedir calma com essa euforia. Foram só 3 pontos, jogo consistente, mas nada para realmente imaginar que o time vai ser campeão. Mas isso é o desejo, mais uma vez, do palmeirense, como se fosse uma garantia. Mas claro, o Abel está evidentemente contente com o resultado, satisfeito com o desempenho do time e com o resultado da equipe. O discurso, diz ele, que não é de euforia. O Palmeiras volta a jogar sábado, 18h30, vai enfrentar o Red Bull Bragantino, né, em casa no Allianz Parque. O Abel, inclusive, não terá o Zé Rafael nem o Pequerê suspensos. Deve poupar alguns titulares desgastados, de olho no primeiro duelo das oitavas e final da Copa do Brasil. Vai ser contra o Fortaleza, né, produção? No meio de semana que vem. Ó, jogos de ontem. Eu acho que nesse meio de semana tivemos muitos jogos, né? 7 partidas na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Allianz Parque, o Palmeiras goleou o Grêmio 4-1. Jogo que eu transmiti no aplicativo da Rádio Futebol. E nisso o Palmeiras dorme na ponta da tabela. Também teve goleada do Atlético Mineiro contra o Cuiabá, 4-0. Já a Fla-Flu também conquistaram seus 3 pontos ao derrotar Goiás e Cruzeiro, respectivamente. Mas cedo Santos superou o caso do Bauerman e venceu o Bahia. Placar de 3-0. E o Atlético do Paraná ganhou do Internacional 2-0 em pleno Beira-Rio. O Red Bull Bragantino e América protagonizaram o empate 2-2. Com esses resultados de ontem, o Palmeiras assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, goleando o Grêmio em casa. Destaque para a partida de ontem, o Veiga, 2 gols e uma assistência, e o Mike com 1 gol. A outra assistência também. O Luan ainda deixou a sua marca na goleada. O resultado deixou o Palmeiras na primeira posição do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que joga hoje contra o Corinthians, tem 12. Já o Grêmio ficou em 10º com 7 pontos, né? Aliás, o Botafogo e Corinthians vai ser às 7 da noite no Engenhão, no Rio, e eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol e você é o meu convidado para você interagir com a gente. As pessoas me perguntam como é interativo. Quando você abre o aplicativo, tem um ícone do WhatsApp. Aí você clica, cai direto no nosso grupo, na nossa comunidade, na verdade. E passa de 100 mil torcedores num grupo. Na verdade, esse aplicativo facilitou a vida de quem gosta de ouvir futebol, né? Quem gosta de curtir as transmissões esportivas. Então ali, todo mundo conectado. Quem gosta de curtir o WhatsApp sabe que os grupos têm um limite, né? Já as comunidades, até 5 mil. Nós temos quantas comunidades, produção? 15. Passa de 100 mil. Imagine você, olha a quantidade de internautas que estão nos nossos grupos e nossas comunidades. Quarta, quinta, sábado, domingo, no app, sempre uma boa transmissão de futebol. Outra coisa, quando a bola não rola, por exemplo, agora na hora do boletim está passando coletivas desse meio de semana. Quando não tem bola rolando, tem no aplicativo coletivas de todos os clubes. Sabe as coletivas depois dos jogos? Pois é, nós criamos esse conteúdo e tem uma atrás da outra. Qualquer hora do dia e da noite que você conectar no app da Rádio Futebol ou radiofutebol.com.br, tem lá coletivas. Tem mais de 5 horas de coletivas na programação do futebol ao vivo. Com isso ficamos por aqui, né? Muito bem. Encontro marcado amanhã, nesse mesmo horário, Boletim da Bola na Play TV. A produção é do aplicativo da Rádio Futebol. Para baixar é gratuito, radiofutebol.com.br, e a produção é do futebolinterior.com.br. Um abraço do tamanho do Brasil, vê se cuida!